Hoje eu quero falar-vos sobre o arco-íris. O arco-íris nem sempre se chamou de arco-íris. Este é um nome que vem do tempo da civilização grega. Tinha um outro nome. Mas antes de dizer qual era o outro nome, eu queria dizer-vos que o arco-íris hoje está associado a muitas ideias, a muitas práticas e filosofias que estão relacionadas com o movimento da nova era. Este movimento, que se estende por várias áreas da sociedade, por exemplo, nós podemos ver o movimento Greenpeace, um movimento orientado para a ecologia, usa o arco-íris como seu símbolo. Também o movimento dos homossexuais fizeram do arco-íris a sua bandeira. E, mais recentemente, nestes dias de pandemia, começou a surgir também o arco-íris nas janelas, em todo o lado, com a frase a dizer: vai ficar tudo bem. É uma boa mensagem, realmente. O arco-íris muitas vezes está associado à ideia de renovação, de bons momentos ou melhores momentos. No entanto, o que está por detrás, muitas vezes, desse aparecimento do arco-íris nos últimos tempos, tem a ver com este movimento que eu já referi, da nova era, que nos diz que nós vamos iniciar um novo tempo de felicidade, uma nova vida em que será renovada a dignidade da Terra-mãe. É uma espécie de culto à criação, à criatura, em vez de ser ao Criador. Mas a referência mais antiga do arco-íris está na Bíblia. Não se chamava arco-íris, chamava-se o arco de Deus. Deus apresentou o arco a Noé depois do dilúvio e disse-lhe: este é o meu arco. Nós podemos ler este texto que fala sobre o arco-íris no livro de Gênesis. E diz assim, em Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 12. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Então nós vemos aqui a origem, a explicação mais antiga, onde está referido o arco-íris. De todas as explicações que têm sido dadas para o aparecimento do arco-íris, é interessante notar que a única que associa o arco-íris a um fenómeno meteorológico e, mais especificamente, ao fim da chuva, é este relato bíblico. E é isso. O arco-íris é mesmo um fenómeno óptico que está relacionado com a reflexão e com a refração da luz do sol nas gotas de água suspensas, que aparece normalmente quando chove, ou até mesmo quando às vezes alguém está a regar o jardim e faz um arco com a água e a luz do sol incide, podemos ver o arco-íris. Então, é interessante notar como a explicação que a Bíblia dá é a mesma explicação também, ou está associada com a explicação que a ciência nos revela sobre o aparecimento do arco-íris. Mas ela está associada na Bíblia também a um sinal de Deus e a uma promessa de Deus. O sinal que é dado por Deus para lembrar que a terra jamais será destruída com um dilúvio, como foi da primeira vez. E é um símbolo também de uma nova oportunidade que Deus dá à humanidade. É o símbolo de um recomeço que Deus permite aos homens. Mas o que é que o homem fez depois desta oportunidade? Bom, convém explicar que o arco-íris surge quando
Deus destruiu realmente a terra com um dilúvio. E isto porquê? Porque o pecado de Adão tinha-se espalhado pelo mundo inteiro, de tal modo que Deus olhou para toda a criação e olhou para toda a humanidade e ficou desgostoso, irado com os próprios homens. Apenas havia um justo sobre a terra chamado Noé. E diz a Bíblia que Deus mandou um dilúvio, salvou apenas Noé e a sua família. Mas Noé não era perfeito. E o que acontece, e a Bíblia nos conta, é que a depravação dos homens e o pecado da humanidade foi-se multiplicando proporcionalmente e na mesma medida em que se multiplicava a população sobre o mundo. Paulo, o apóstolo Paulo, explica tudo isto que estava a acontecer no livro de Romanos, no capítulo 1. E vamos ler também Romanos 1:18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Diz ainda o apóstolo Paulo neste texto de Romanos que esta depravação que aumentou, que cresceu no mundo, levou a que a ira de Deus prevalecesse sobre os homens. O pecado aumentou. Não glorificaram a Deus, diz o texto. Criaram deuses para si próprios e adoraram esses deuses. Fizeram ídolos. Tornaram aquilo que é criado como o objeto da sua adoração. Honraram mais as coisas criadas do que o próprio Criador. E nós vemos isto nos nossos dias. Valoriza-se mais a criação, busca-se orientação para a vida nos astros, nas pedras, nas plantas, tudo isso é mais importante e o Deus Criador do céu e da terra é esquecido. Seguiram a sua sensualidade e as suas paixões. Ou seja, podemos dizer, a humanidade não aproveitou a oportunidade que Deus deu depois do dilúvio. Por isso, lá em Romanos 1:32, se os irmãos lerem com atenção, e eu aconselho a ler bem este texto, diz, são dignos de morte. A ofensa grande ao Deus Criador permanece hoje como nos dias de Noé. Os homens desprezam a Deus, desonram a Deus. E às vezes ainda têm o descaramento de que quando as coisas correm bem, são eles, são os astros, são os ídolos que fizeram. Quando as coisas correm mal, Deus é o culpado, Deus permite, Deus está a dormir, etc, etc. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, aquilo que o homem vai receber e recebe por pagamento do seu pecado é a condenação à morte. Mas o mesmo texto de Romanos 6 diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, Deus é um Deus de amor. João capítulo 13, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Apesar do pecado do homem,
apesar da revolta constante e da rebeldia constante da humanidade contra Deus, Deus ainda ama o pecador e quer lhe dar a oportunidade de salvação. Deus dá a oportunidade a todos para se salvarem e para se arrependerem. Deus dá avisos a todos para se salvarem e para se arrependerem. No entanto, os homens continuam a rejeitar a salvação. A salvação vem através de Jesus. Em João, no capítulo 1, diz-nos a partir do versículo 9 que Jesus era a luz verdadeira que alumia a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas diz também, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, àqueles que creem no seu nome. Deus dá uma oportunidade aos homens, e mais uma, para que eles olhem para Deus, para o seu Criador, e busquem nele a salvação que só ele pode dar, nada mais. Só com Cristo é que vai ficar tudo bem. Sem Jesus não vai ficar tudo bem. Pode haver uma melhoria aqui, ali, nas condições desta vida, mas Jesus é a solução para a eternidade. Então nós podemos fazer aqui uma pergunta, mas se o pecado se espalhou, se o pecado e a depravação está por todo o mundo, vai Deus destruir outra vez a terra? Bom, a resposta é simples e direta. Sim. A Bíblia diz que haverá um fim. E esse fim não será mais por um dilúvio, pelas águas, como Deus tinha prometido, mas será pelo fogo. Quando é que isso vai acontecer? Vamos ler mais um texto bíblico. O texto que está em Mateus, capítulo 24 e versículos 36 até 39. Diz assim: Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Lembrando que o Filho do Homem está a referir-se a Jesus. Vai ser um tempo de surpresa, é verdade, mas será um tempo em que o Senhor Jesus, que veio para salvar, para dar vida, mas que tem sido permanentemente rejeitado por muitos, virá para julgar o mundo com justiça e os povos com retidão. É isso que a Bíblia diz. Mas também acontecerá que a promessa que a Bíblia fala é que este será um tempo também de renovação. Porque não ficamos apenas, a mensagem bíblica não termina com uma mensagem da destruição. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, diz mais. E diz o quê? Vamos ver o que é que diz no livro de Apocalipse. Capítulo 21, o versículo 1 até o versículo 5. Na visão que o apóstolo João teve, ele diz assim, e está a referir-se depois de Jesus voltar, desse juízo final, diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porquanto já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de todos descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A mensagem bíblica é uma mensagem de esperança.
A mensagem bíblica podemos resumir nisto: o homem é pecador, mas Deus dá oportunidade ao homem para aceitar a salvação. E essa oportunidade está no único que nos pode salvar para toda a eternidade. E esse é Jesus Cristo. E em João 3,16 diz: quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do único, do unigênito Filho de Deus. Quem irá gozar a eternidade? Quem terá realmente vida abundante, vida eterna? Todo aquele que, arrependido do seu pecado, olha de novo para Deus, crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Lembremos, meus irmãos, nos tempos de Noé, o pecado dominava sobre o mundo. A maldade imperava no coração dos homens. Deus destruiu a terra com o dilúvio. Depois do dilúvio, Deus fez aparecer no céu o seu arco. E esse arco colorido dizia: não mais Deus vai destruir a terra, porque Deus ama a humanidade que criou. Não mais vai destruir com água. E a oportunidade nova que Deus deu à humanidade foi mais uma vez desprezada, foi mais uma vez rejeitada. O homem voltou a viver como se vivia nos dias de Noé. E a Bíblia diz-nos no Novo Testamento, como já lemos, que Jesus vai voltar. E acontecerá como nos dias de Noé. As pessoas vão andar distraídas, atarefadas com a sua vida, preocupadas apenas com as coisas terrenas. E vão, tal qual como nos dias de Noé, ser apanhados de surpresa. Tiveram a oportunidade para se arrependerem e não o fizeram. Tiveram a oportunidade para abandonar o seu pecado e não o fizeram. Tiveram a oportunidade para voltar para Deus e não o fizeram. Mas a todo aquele que o recebeu, Deus deu-lhe o poder de ser feito seu filho, para viver com ele e reinar com ele no novo céu, na nova terra, por toda a eternidade. Deixa fazer-te uma pergunta. Fazes parte daquele grupo de pessoas que continua a viver desprezando a Deus? Daquele grupo de pessoas que continua a viver esquecendo-se que Deus existe, desprezando a Deus, desprezando a sua palavra, os seus ensinamentos, a sua vontade? Ou fazes parte daquelas pessoas que, arrependidas do seu pecado e reconhecendo em Cristo o seu único Salvador, se aproximaram de Deus e querem viver para a honra e para a glória de Deus? A Bíblia diz-nos, como já vimos hoje, que Jesus voltará um dia, não mais para ir a uma cruz, onde Ele mostrou o seu amor por todos nós, mas sim para julgar os vivos e os mortos. Aquele que nele crê viverá eternamente com Ele. Aquele que o rejeita viverá a eternidade no inferno. Onde vais tu passar a tua eternidade?